Olá, pessoal. Essa é a disciplina Princípios de Economia e nós estamos aqui para comentar um pouco as respostas do nosso segundo formulário de exercícios que foram realizados recentemente, tá? Então eu vou fazer aqui a leitura das questões e comentar um pouquinho cada uma das respostas. A primeira questão diz assim: qual das opções abaixo constitui a melhor definição de mercados, conforme discutido em nosso encontro e nas fichas de aula? Então, o primeiro diz que são ambientes físicos, a gente sabe que não necessariamente mercados precisam ser ambientes físicos, né? A gente pode ter mercado online, a gente pode ter, ainda mais hoje em dia, né? O segundo, a opção que a maior parte das pessoas escolheram, está aqui. Mercados são os mais diversos ambientes de interação entre compradores e vendedores, efetivos e potenciais. Essa é a melhor definição e 93% dos respondentes identificaram isso. Só para confirmar, a terceira afirmativa diz assim: mercados são ambientes autorizados pelo Estado, onde todas as transações são formais e tributadas conforme a lei. Opa, peraí, a gente sabe que tem mercados informais por aí e que o governo não consegue alcançar. E ainda tem essa última afirmativa que diz: mercados são apenas as oportunidades para a compra e venda de produtos que não podem ser oferecidos gratuitamente. Mais uma vez, aqui é uma definição equivocada, uma vez que até o preço ser zero não significa que aquilo não seja uma transação. A gente está cansado de ver as pessoas comprando produtos gratuitos, entre aspas, nas redes sociais, nas lojas de aplicativos, tá? Tá, então vamos para a segunda questão. Dentre as opções abaixo, qual delas denomina uma estrutura de mercado e um padrão de concorrência em que se pode identificar um número limitado de grandes empresas responsáveis por parcelas significativas das vendas totais, o chamado market share ou participação nas vendas, né? Tá, então o primeiro não é, porque a gente teria aqui uma única empresa e não um número limitado de grandes empresas. O segundo, 100% de vocês identificaram, é o oligopólio. Exatamente, o oligopólio, ele pode ter, num oligopólio, você pode ter 10 mil empresas, mas o importante é que você tenha lá 3, 4, 5 grandes empresas, cada uma delas com parcelas significativas das vendas, com 5%, 10%, 30% das vendas totais cada uma, tá? Ok. Então, mercados competitivos, obviamente, não é a resposta certa, e concorrência monopolística também não é a resposta certa. Vem a terceira questão. Observe a imagem, considere o que você sabe sobre aquele setor econômico e identifique abaixo qual das opções melhor caracteriza a estrutura e o padrão de concorrência ali observados. Então aqui a gente tem que voltar na pergunta original para ver o que estava aqui são as fotos dos 4 maiores bancos do Brasil. E a gente sabe que Banco do Brasil e Caixa juntos detêm mais de metade de todo o mercado bancário, né? Bradesco e Itaú dividem uma outra grande parcela, Santander, e depois tem outros bancos menores, tá? Então, nesse tipo de mercado, a gente volta lá, a característica é um oligopólio. Tá? Por que que não é um mercado competitivo? No caso do mercado competitivo, a gente teria que ter um número muito grande de concorrentes e nenhum deles sendo capazes de individualmente praticar preços independentes, né, de afetar o preço geral pelas suas próprias estratégias, né? Então não é isso. O que acontece no mercado bancário é que alguns bancos líderes, de fato, têm um poder maior de definir preços e exigir que o resto do mercado os siga, tá? No segunda afirmativa está dizendo concorrência monopolística. Mais uma vez, gente, concorrência monopolística é um mercado também bastante atomizado. A gente tem aquela característica de nenhuma empresa ser grande demais, ter um número muito grande de concorrentes, mas aqui uma empresa individual ganha poder de mercado, né, ganha habilidade para fixar preços de forma mais autônoma, na medida que consegue se diferenciar, né, e convencer o cliente de que seu produto é especial. Tá, então, a característica desse mercado, assim como o de aviação, assim como o de telefonia no Brasil, é a estrutura de oligopólio, né, em que um número reduzido de empresas tem parcelas muito grandes do total de vendas e de negócios fechados naquele setor. Vamos para a questão 4. A questão 4 diz assim:
Qual das opções abaixo melhor descreve a chamada concorrência monopolística? Então, a primeira afirmativa diz: ocorre em mercados em que poucas empresas são responsáveis pela maior parte das vendas. Não é isso que caracteriza a concorrência monopolística, tá? Na concorrência monopolística, a gente vai ver que não tem um número pequeno de empresas responsáveis por maior parte das vendas. A segunda, trata-se de uma disputa acirrada entre monopólios. Aqui é para ver se a pessoa assistiu a aula, né? Porque ver esse nome concorrência monopolística pode parecer que são vários monopólios concorrendo entre si. Não é a afirmativa correta, tá? A concorrência monopolística não é uma característica de monopólio. O que a gente tem são empresas pequenininhas querendo atuar de maneira semelhante a um monopolista e, para isso, se empenhando em diferenciar-se, né? Diferenciar o seu serviço, o seu produto, de modo que alguns dos seus clientes pensem que aquilo é uma oportunidade única, né? Que aquela ofertante é o único a oferecer daquele jeito o serviço, o que na mente de alguns consumidores poderia caracterizar quase um monopólio, tá? Mas na verdade não tem a ver com a estrutura em si do monopólio. E por último, a afirmativa aqui. Trata-se de um mercado de muitas pequenas empresas em que tornam-se mais rentáveis as que se diferenciam, oferecendo produtos e serviços especiais, de melhor qualidade. Tá? Então essa é a opção correta. 81% dos respondentes identificaram corretamente. Tá? Vamos para a questão 5. O que significa poder de mercado? Opa, aqui ó, todo mundo acertou. Refere-se ao grau de liberdade de uma empresa em elevar seus preços sem perder parte significativa das suas vendas. Tá? Então, quem tem poder de mercado são ou empresas muito grandes, líderes, de qualidade superior, né, que aí de alguma forma conseguem se desgarrar assim da prática de preços do mercado, sem com isso ser penalizada, né, sem com isso perder clientes e perder negócios. Ok. Questão 6. Interprete a figura e identifique entre as opções logo abaixo todas as afirmativas falsas. Bom, então aqui nós vamos ter que voltar também para ver qual que era a figura que estava sendo oferecida lá na questão 6. Então vamos passar para cá. A questão 6 está registrando um diagrama de demanda que mostra lá que os preços, ao preço de R$ 10, 40 unidades estão sendo compradas, buscadas pelos consumidores, e ao preço de R$ 6, 50 unidades estão sendo buscadas. E existe toda essa lista aqui, cada pontinho desse ao longo da curva, né, ao longo da reta, representa uma combinação de preços e a sua contrapartida em termos de quantidades que os consumidores estariam dispostos a pagar. Vamos ficar aqui mesmo que a gente dá uma olhada nas opções. O diagrama representa o comportamento geral de compradores e consumidores em um mercado qualquer. Tá, então, essa não é uma das alternativas falsas. Essa é uma afirmativa verdadeira. O diagrama, de fato, representa o comportamento geral de compradores e consumidores em um mercado qualquer. A segunda fala assim: uma queda no preço daquele bem, de 10 para 6, levou os ofertantes a colocarem, levou os ofertantes vendedores a colocarem maiores quantidades à venda, conforme sugere a lei da demanda. Gente, a lei da demanda, de fato, fala sobre o comportamento do consumidor e não o comportamento do ofertante. Então, aqui não tem o quanto que o vendedor colocou a mais ou a menos. Aqui a gente está descrevendo aquilo que desejaria o consumidor. Na lei de demanda, só está expresso o comportamento do consumidor. Portanto, essa é uma afirmativa falsa, tá? A terceira diz assim: observa-se uma relação inversa entre o preço do bem e as quantidades buscadas no mercado, só para completar a frase, pelos consumidores. Essa também é uma frase verdadeira, portanto, não é a opção que a gente deveria escolher. E a última fala assim: o diagrama está desenhado de forma correta. O eixo vertical deve mesmo representar preços e não quantidades. Também essa é uma afirmativa correta. Então, a única afirmativa falsa
é a segunda, a letra B. Tá? Aí a gente pode voltar lá nas respostas. Tá aqui. Então, um monte de gente errou esse daqui, achava que essa daqui era uma afirmativa falsa, e não é. Tá? Aqui a questão era para identificar afirmativas falsas. O diagrama representa o comportamento geral de compradores e consumidores em um mercado qualquer. Sim, é verdade. Tá, então, a resposta está correta aqui, né, que é a afirmativa falsa, é quando ela descreve o que seria comportamento de vendedor e de ofertante. Não é. O que está registrado ali é uma curva de demanda, ou seja, aquele caso em que tem uma relação inversa entre preços e quantidades buscadas pelos consumidores, tá? Vamos para a questão 7. Todos os fatos abaixo tendem a provocar uma expansão, ou seja, deslocamento para a direita, da curva de demanda por imóveis residenciais em uma determinada região, exceto, marque a única opção que não deslocaria para a direita a demanda, tá? Então, um aumento da renda das famílias naquela região. Opa, um aumento de renda das famílias, sim, desloca a curva de demanda para a direita. Então, não é a opção que a gente está procurando. Segundo, um aumento no preço dos aluguéis residenciais. Bem substituto. Opa, se alugar ficou mais caro, muita gente tenta sair do aluguel. Então, isso de fato aumenta a demanda por imóveis residenciais para quem vai comprar. Então, existe sim um efeito no aumento na busca por compra, né, por aquisição de imóveis, na medida que os aluguéis estão ficando elevados, tá? Então, essas coisas estão associadas sim. Portanto, essa afirmativa aqui é uma afirmativa verdadeira, né, que de fato faz o deslocamento, mas aqui estava pedindo qual que não faz o deslocamento. Aí vem aqui uma terceira opção, uma redução no custo, uma redução do número de construtoras de imóveis residenciais. Opa, quem constrói imóveis residenciais faz parte da oferta, né, da venda, dos vendedores e não da demanda. Então não tem nada a ver com a curva de demanda, tá? Mudanças na oferta são uma coisa. Aqui a gente está falando sobre a curva de demanda. O que aumentaria a demanda por imóveis residenciais? E a redução ou alteração no número de vendedores, por si só, não altera a curva de demanda. E por último, o crescimento populacional da região. Quando há crescimento populacional na região, de fato, isso aumenta a curva de demanda para a direita, portanto, não é o caso de um fator que não aumenta, né, a curva de demanda. Ok, então a resposta certa era a terceira aqui, 75%, 2/3, 3/4 de vocês acertaram. Vamos para a questão 8. Durante todos os seus anos de universidade, você praticamente sobreviveu comendo aqueles macarrões instantâneos, Nissin miojo ou algo parecido. Agora, após alguns anos no mercado de trabalho, seu salário mensal é de R$ 3.000 e você espera nunca mais ter que olhar para um prato daqueles. Você considera aquele um bem inferior, né, gente? O bem inferior é justamente aquele que, quando a sua renda aumenta, você tende a comprar menos, tá? Então, sua renda aumenta, você compra menos. E esse é o caso que está sendo descrito aqui. A pessoa agora tem um salário mais alto, ela resolveu não mais lançar mão daquele produto baratinho que de alguma forma ajudou a pessoa no momento que a sua renda era mais baixa, tá? Questão 9. Famílias com níveis de renda mais elevados tendem a consumir um número maior de equipamentos eletrônicos. Ah, isso é verdade, né? Tá. Um produto daquela categoria pode ser considerado aí vem, bem substituto, bem de luxo, bem normal ou bem inferior. Pessoal, aqui a grande maioria de vocês identificou corretamente que aquilo é um bem normal. Bem normal é aquele que, quando a gente tem mais renda, a gente tende a comprar mais. Observe que a gente não pode chamar equipamentos eletrônicos de bem de luxo, afinal de contas, a gente sabe, por exemplo, que hoje 70, 80, talvez 90% da população dispõe de equipamentos eletrônicos. A gente tem televisão em casa, a gente tem celular, a gente tem acesso a esse tipo de produto.
Então, não se trata de um bem de luxo associado muito mais ao status e muitas vezes para o qual até o preço não importa. Então, o que a gente está falando, no caso de equipamentos eletrônicos, são bens normais, ou seja, na medida que a renda aumenta, as pessoas buscam contratar ou comprar mais daquele produto, ok? E agora sim, a questão 10, a última desse exercício. A curva de demanda associa as quantidades de um produto X que os consumidores estão dispostos a levar ou comprar quando se deparam com preços mais altos ou mais baixos. Mas existem fatores que podem mudar essa tendência geral, deslocando toda a curva para a direita ou para a esquerda. Qual dos fatores abaixo não tenderia necessariamente a deslocar a curva de demanda pelo produto X? Aí a primeira questão diz assim: o preço de um bem substituto ao produto X, digamos, de um produto Y. Tá, gente, o preço de um produto substituto, sim, afeta a demanda pelo produto original. Tá? Então, se a pessoa gosta de cerveja e gosta de vinho, o preço do vinho sobe demais, a pessoa passa a tomar mais cerveja. Para os mesmos preços, maiores quantidades de cerveja vão ser buscadas no mercado. Então, sim, o preço de um bem substituto tende a alterar a demanda, seja para a direita, seja para a esquerda, conforme o caso, de um produto original, tá? No segundo, fala assim: mudanças no níveis da renda das famílias. Mais uma vez, a mudança no nível da renda das famílias afeta a demanda, desloca a demanda ou para a direita ou para a esquerda. Se o país está numa recessão, desemprego em alta, a demanda se desloca para a esquerda. Se o país está crescendo bem, a demanda se desloca para a direita, tá? O terceiro ponto, um temor generalizado entre os consumidores de que o produto X ficará mais caro em breve. Ora, se as pessoas acreditam que o produto que elas gostam vai ficar mais caro num futuro próximo, elas tentam se antecipar a esse aumento de preço. Então, a expectativa em relação ao preço futuro de um determinado bem afeta a sua demanda. Então, se as pessoas escutam falar que a partir de domingo a gasolina vai aumentar de preço, todo mundo corre para o posto para tentar abastecer seu carro antes daquele aumento de preço. Então, sim, a expectativa em relação a preços futuros desloca ou para a direita ou para a esquerda, conforme o caso, a curva de demanda de um determinado bem. E por último, aqui não tem nada a ver. A elevação do custo de energia elétrica utilizada também na fabricação do produto X. Gente, olha só, vamos dizer que o produto X seja uma peça de roupa. Na confecção de roupa, né, de peças de vestuário, gasta-se energia elétrica. O aumento do custo da energia elétrica por si só pode não afetar a, a, a demanda por peças de vestuário. Afinal de contas, o custo é um fator deslocador da curva de oferta, e aliás é o principal. Então, num primeiro momento, se o preço da energia elétrica sobe 5, 10%, não quer dizer que as pessoas vão comprar mais ou menos é, colírio, mais ou menos peças de roupa, mais ou menos pneu, né? Num caso assim muito extremo, se você tivesse elevação por longos períodos e uma elevação muito acentuada da energia elétrica, você poderia dizer assim: ah, mas isso afetou o orçamento das famílias. A turma agora está muito apertada e aí deixou de comprar peças de vestuário. Aí tudo bem. Mas aqui a gente está falando assim, em casos em que não necessariamente desloca a curva de demanda. Então, qual dos fatores abaixo não tenderia necessariamente a deslocar a curva de demanda pelo produto X? O aumento do custo de energia pode muito bem não deslocar a curva de demanda por aparelho celular, ou por peças de vestuário, ou por refeição em restaurante, tá? Não é necessariamente essa relação. Então, o que o custo da energia certamente vai impactar é a oferta de um produto que demanda energia para ser fabricado. Então, é outra coisa, é a outra parte, o outro lado, é o lado da produção e da venda que vai ser impactado imediatamente por mudanças de custo, tá?
Bom, são essas as explicações que a gente daria, mas só para completar nessa última questão, deixa eu desenhar aqui um pouquinho, tá, gente? Agora a gente já tem assim, uma noção mais clara do mercado como um todo, envolvendo demanda e oferta. Então, vamos ver essa última questão aqui, no caso de peças de vestuário, né, que foi o exemplo que eu dei para ser o produto X. Aqui eu tenho uma curva de oferta que está me dizendo assim, ó, na medida que o preço sobe, maiores quantidades estão sendo levadas e buscadas no mercado. E do outro lado, a gente tem aqui a curva de demanda. A demanda dá uma relação inversa entre preços e quantidades. Na medida que os preços caem, é que a gente tem os consumidores querendo buscar maiores quantidades no mercado, tá? Então, se a gente tiver nessa condição inicial aqui, e a gente tiver um aumento no custo da energia elétrica, e a gente sabe que o custo de energia elétrica faz parte das condições de produção, né, das peças de vestuário, essa mudança afeta inicialmente a oferta. Essa mudança aqui, custo de energia, é uma mudança, aumento no custo de energia. Essa é uma mudança positiva ou negativa? Essa é uma mudança negativa. Então a gente vai ter aqui, ó, a curva de oferta se deslocando para a esquerda. Aí olha o que aconteceu aqui, gente. É muito importante a gente voltar a essa questão com cuidado, porque a gente, inclusive, vai praticar com questões parecidas com essa no nosso próximo encontro. Observe o que aconteceu aqui, ó. A curva de oferta se deslocou para a esquerda em decorrência de um aumento de custo, né? Com isso, o ponto de equilíbrio que era aqui, né, vamos chamar aqui de ponto A, agora passou a ser um outro ponto de equilíbrio, o ponto B, que passou a ser aqui. Com isso, né, nesse novo ponto de equilíbrio, os preços estão um pouquinho mais altos e as quantidades que acabaram sendo negociadas são um pouquinho mais baixas. Aí alguém pode falar assim, mas então não mudou a demanda? Olha aqui a curva de demanda paradinha, ó, gente. A demanda não mudou, porque quando a gente fala a demanda, a gente está falando a curva de demanda. Todos esses pontinhos possíveis de preços e quantidades. Então, o que se alterou nesse exercício aqui foi o custo de produção. O custo de produção é o principal fator que desloca a curva de oferta. No caso aqui a mudança foi negativa, então o deslocamento da curva de oferta foi para a esquerda. Com isso, o preço que passou a ser praticado no mercado, né, o novo preço de equilíbrio, passou a ser mais alto e uma quantidade menor acabou sendo negociada. Então, o que a gente está vendo aqui nesse caso é que a demanda não se alterou. O que se alterou foi a quantidade negociada, né? A oferta se deslocou para a esquerda e a quantidade negociada que foi alterada, tá? Para alterar a demanda, a gente teria que ter uma mudança na tendência de comportamento do consumidor. Então, assim, teria que ser aquele caso assim, suponha que o preço da energia elétrica triplicou por causa de um aquecimento global e que as famílias agora estão sem dinheiro para se quer comprar comida porque tem que pagar a conta de energia elétrica. Aí você poderia ter um impacto também na curva de demanda, tá certo? É isso aí, pessoal. Eu vou parar por aqui, vou deixar essas explicações para vocês e, obviamente, no nosso próximo encontro a gente volta a discutir, caso vocês ainda tenham algumas dúvidas sobre essas questões. Mas de toda sorte, a gente vê que a maioria das pessoas tiraram notas boas, com exceção de uma ou outra ali que provavelmente se equivocou em muitas dessas atividades, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima.